o nome do banco é como? Banco Mumbuca. Ah, o nome do banco é também. Também, O a nosso moeda. lá, eu fui prefeito, é Banco dos Cocais. Cocais é uma paisagem, é a região que predomina os babaçuais, e tem uma região de extrativismo, mas Cocais também virou uma sigla, é uma entidade, Centro de Organização Comunitária e Apoio à Inclusão Social, aí é o nome da moeda também. Ótimo. No geral, Deputado? tem a ver com esse símbolo, né? Com esse simbologismo do lugar. É verdade. Ok, Ok, Cris? deputado. Ok, já estamos ao vivo pelo Facebook do deputado Francisco Lima e também pela página da Unisol Brasil. Bom, boa tarde a todos e a todas as internautas, né, das nossas redes sociais e também da Unisol e a todos os outros que possam estar linkados nesse momento. Estamos, mais uma vez, nos encontrando para trazer a todos os internautas e as internautas, né, assuntos de relevância para vocês, para a sociedade, uma vez que, enquanto enfrentamos essa pandemia, precisamos repensar o nosso cotidiano. E temos tratado questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à questão do auxílio emergencial, a questão da economia e as questões do momento político em que vive o país, em que vive cada estado, né? E hoje é a live de número 24. Engraçado que hoje é 24 de junho, aqui no Nordeste, é um dia consagrado a São João, e as festas juninas, se não fosse a pandemia, estariam, como diz aqui no nosso linguajar, troando por tudo enquanto é canto, não é? Eu não estou hoje no meu município, São João do Arraial, tem uma grande festa nesse período, é o Festival Cultural dos Cocais. Mas hoje a nossa conversa será sobre renda básica e economia solidária, soluções para uma nova economia. Então, você já ouviu falar certamente nisso, espero que sim, se não, continue ligado aí para a gente tratar agora com os nossos especialistas. Então, sabe como funciona? Será se essa economia é possível? Será se essa proposta ela é viável? Então, ela pode ajudar a retomada da economia nesse momento do pós-pandemia? Essas são algumas indagações que certamente nós vamos apresentar aos nossos convidados. Para falar sobre essa temática, recebemos hoje 3 nomes com grande conhecimento e experiência sobre o assunto, que vão falar um pouco sobre as suas experiências sobre renda básica e economia solidária. E se ela pode ser uma saída viável para o novo normal, como está sendo denominado agora esse novo momento no pós-pandemia. Temos aí o Leonardo Penafiel Pinho, é o nosso convidado, é um dos nossos convidados, mais conhecido como Léo Pinho. Ele que é sociólogo, presidente nacional da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, a Unisol, e do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Léo Pinho também é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abraso, e presidente da Associação de Agricultura Nacional de Campinas e Região, a ANC. Também já presidiu o Partido dos Trabalhadores de Valinho, a sua cidade, de onde fala nesse momento. Boa tarde, Léo. Você nos ouve? Sim, sim. Boa tarde, Lima. Boa tarde, Nazareno, Quaquá. É muito bom estar com vocês aqui nessa fim de tarde, discutindo um tema tão importante para o país. Ok, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua colaboração. Né? O nosso segundo convidado de hoje é o Washington Luiz Cardoso Siqueira, mais conhecido como Washington Quaquá. Seria até bom depois ele explicar porque esse codinome Quaquá, né? Ele que é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e é presidente do PT do Rio de Janeiro. Natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi prefeito de Maricá, por 2 mandatos, onde implantou um serviço de ônibus, transporte coletivo gratuito,
e iniciou a implantação do renda básica naquele município, que hoje alcança cerca de 42 pessoas no município, usando recursos principalmente dos royalties pela exploração do petróleo. Então, Maricá foi o primeiro município brasileiro com mais de 100 mil habitantes a adotar esse programa de transporte público gratuito. Coaquá também se candidatou a deputado federal e chegou a ser o deputado mais votado no Rio de Janeiro. Infelizmente, não pôde assumir foi impedido de tomar posse, e depois ele também pode explicar. Então, boa tarde, Coaquá, tudo bem? Boa tarde, Lima, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, discutindo essa coisa importantíssima para a reestruturação da economia do país, que é a economia solidária, né? Ela não é muito mais do que uma política e um perfume, ela é uma reestruturação da economia que a gente precisa operar nesse país. Então, prazer estar aqui contigo discutindo isso. Tá, muito obrigado. Eu que lhe agradeço, né, pela sua disponibilidade e de poder compartilhar aqui conosco, não é? Então, com os internautas das nossas redes sociais, aqui do Piauí, também de outros estados do Brasil, a sua experiência aí na concepção e operacionalização da renda básica, né? O outro convidado, eu brinco sempre com ele, é o nosso cardeal, não é? José Nazareno Cardeal Fonteles, mais conhecido como Nazareno Fonteles. Nazareno é natural de Acaraú, no Ceará, é matemático e médico formado pela Universidade Federal do Piauí, mestre em matemática pela UFCE, especializado em bioengenharia pela Universidade de São Paulo, professor, autor do livro Matemática para o Enem e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, um dos defensores da proposta da renda máxima no Brasil. Na política, Nazareno exerceu vários cargos. Foi vereador de Teresina, primeiro deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e também deputado federal por 2 mandatos, além de ter sido candidato a governador, candidato a senador. Então, boa tarde, deputado Nazareno. Boa tarde a todos. Poder estar dialogando em cima de uma temática tão rica. Vou aprender aqui com esses monstros aí da economia solidária, da renda básica, a experiência que também tem tanto no movimento social como, né, nas políticas públicas, por ter sido gestor, assim como você, Lima. De modo que, para mim, é assim, nessa quarentena é uma diversão poder bater um papo desse, né, com algo que a gente tem uma certa, vamos dizer assim, uma ligação histórica durante o período, sobretudo como deputado federal, que eu aprofundei minha ligação maior com essas políticas. Ok, eu queria lhe agradecer enormemente aí pela sua disponibilidade para colaborar com esse debate, né? Você que é um entusiasta, né? E que formulou proposições que ajuda nesse debate dessa proposta que às vezes você denominou de renda máxima, né? Então, eu queria, nesse primeiro momento, não é, antes de começar, primeiro agradecer aos nossos internautas, né, quem está entrando agora nesse momento, dizer que temos hoje aqui, estamos tratando do tema Renda Básica Universal e Economia Solidária, soluções para a crise da economia no pós-pandemia. E temos como convidado o nosso professor Nazareno Fonteles, o nosso querido Washington Coaquá, ex-prefeito de Maricá, e também no Rio de Janeiro, e o Léo Pinho, que é presidente da Central de Cooperativas Unisol. Então, ele que está na cidade de Valinhos, lá em São Paulo. Então, e você pode também apresentar seus comentários através das nossas redes sociais, e, na medida do possível, a gente vai compartilhando aqui com os nossos convidados. Então, para iniciar a nossa conversa, começaria aqui com o nosso cardeal, não é? Então, como é que tem sido sua vida, assim, rapidamente, de forma bem rápida, como é que tem sido a sua vida, a sua rotina aí nesse período de pandemia? Você tem ficado em casa, tem ido ao trabalho, o que você tem feito, né? O que você tem produzido esse período agora? Você que é um pensador contínuo, né?
Eu sou muito disciplinado, então, de modo que eu cumpro, de fato, com muito rigor, até porque minha mãe, que tem 91 anos, mora comigo, né, começou a morar uns 2 anos, né, porque começou a não dar, vamos dizer assim, ter dificuldade para ficar morando só, e uma irmã que morava com ela teve que voltar para Fortaleza. Então, a gente tem mais cuidado ainda, né? Aí tem os netos também, aí tem aquela coisa que alguns, às vezes, quer vir na casa dos avós, a gente, às vezes, se desloca para visitá-los, então tem todo esse cuidado. Se tiver qualquer uma coisa lá, eles são tudo testados, e aí passam, né, 14 dias sem se ver, aquela coisa toda ali. Principalmente lá o Rafael, que é mais rigoroso ainda, com medo, que também, de vez em quando, tem que se encontrar com mais alguém. Então, eu tenho... Agora, como eu tenho voltei para a educação, você sabe, eu ainda dou uma aula por semana, que é virtual, né? Aí eu uso aí o Google Meet, tipo, a gente está aqui na sala, e isso motivou eu continuar escrevendo um livro que eu já venho escrevendo há tempo, então estou aprofundando algumas coisas, uma teoria de aproximação que eu tenho para interpretar a realidade das coisas, que isso hoje é a minha maneira de ver. Faz com que o dogmatismo, essas coisas, que às vezes na esquerda a gente também tem, graças a Deus eu estou me libertando de tudo isso, aprendendo a ver que, de modo mais flexível, mas jamais cedendo nos princípios, nós podemos ser progressistas, de esquerda, e avançar na sociedade. Eu que já fui muito duro nesse período aí de tempos, né, quando fui parlamentar pela primeira vez aqui no estado do Piauí, o Lima lembra disso, e tudo são aprendizado. Mas a minha rotina tem sido essa. Claro, eu sou uma pessoa também de fé, então aproveito sempre para aprofundar, botar textos no Facebook, no Twitter, que eu gosto muito assim, para os amigos que tem ali, também melhorar a espiritualidade, a sua mística mais ativa, né? Que eu acho que é uma das coisas que hoje a gente precisa muito. Nas minhas reflexões, eu acho que, por exemplo, o MST ainda hoje está vivo porque tem mística. Os grandes movimentos, se não tiver mística, a gente fracassa, sobe, desce, precisa arranjar um que se motive. Então, é nesta linha que estou. Profundo meus compromissos, leio bastante, sempre que tem uma temática dessa, né? No dia discuti com o Suplicy, como eu tenho divergência hoje na minha visão sobre renda básica com ele, foi um bom debate aí, então até me ajuda eu estar aqui hoje para discutir isso com a economia solidária, que foi a minha experiência da frente parlamentar, como você sabe, durante 7 anos eu dirigi no Congresso Nacional de Segurança Alimentar, onde tive contato com o pessoal de cooperativa, de Unisol, dos movimentos sociais e tudo, dentro do Concer, lá em Brasília, através de minha assessoria, e eu diretamente. Foi uma experiência muito grande na América Latina, e tudo isso me enriqueceu muito. Então, hoje, eu, de vez em quando, me sinto gratificado, inclusive, por você provocar isso. Eu acho que tem gente muito mais preparada que eu para estar falando sobre isso, né? Mas talvez por esse passado, essa dedicação minha, você tenha me convidado, mas também para eu estar aqui com esses contemporâneos da luta, né? Dialogando aqui com ele e renovando, porque a gente também tem que reconhecer que, mesmo que a gente não esteja lá direto com a mão na massa, quem já esteve lá, a mente nunca mais é a mesma, né? Porque as reflexões vêm, você incorporou aquilo como parte da tua identidade, né? Então, eu aproveito esses momentos para isso, refletir mais, dialogar. E se tiver algo que eu diga que contribua para os mais novos que estão aí a aprofundar, bom, eu peço que Deus abençoe e que se multiplique. Na próxima rodada, nós vamos tratar com você sobre a sua concepção da renda máxima, não é? E onde é que você avalia que ela cruza aí com a economia solidária. Bom, mas, Quaquá, você foi prefeito, iniciou essa experiência, não é, lá em Maricá, mas o que é que você está fazendo atualmente? E agora, nesse período de pandemia, como é que tem sido a sua rotina? O que tem feito, o que você tem produzido, o que você tem refletido? Na verdade, tem trabalhado mais do que antes, né? Então, porque as demandas são muito maiores e essa pandemia, ela fez a gente descobrir novas formas de vida, de relacionamento, de economia, inclusive. Uma das formas de relacionamento é essa que nós estamos fazendo aqui, né? A gente não tinha o hábito de fazer nem reuniões e nem lives públicas pela internet. Era muito pouco, né? Isso aí veio para ficar. Eu costumo dizer, nós estamos reunindo o Diretório Nacional do PT, Executiva Nacional do PT, praticamente de 10 em 10 dias.
uma coisa que você tinha que pegar avião, gastar dinheiro, pagar hotel, era caríssimo. Né? Então, a pandemia ela nos forçou a nos encontrar com essa tecnologia. Isso tem seu lado positivo. Né? A gente amplia o debate, a gente vai aprender aqui nessa... Estou querendo ouvir depois o Nazareno sobre essa divergência com o Suplicy, enfim. Divergência no sentido estrito, mas no sentido do avanço das concepções, né? Que são importantes. Então, eu tenho feito muito isso e tenho debatido muito justamente a questão da economia. E debatido, como eu sou muito militante, no sentido do termo, eu tenho dialogado com as cidades da região. Estamos em São Gonçalo, que é uma cidade aqui com 1.300.000 habitantes. Nós temos uma candidatura a prefeito nossa aqui, um médico, Dimas, que tem chance de eleger. A influência de Maricá é muito grande na região, né, pelo trabalho que está sendo feito aqui. Eu fui prefeito por 2 mandatos, e agora o Fabiano, que foi nosso deputado federal, elegeu o prefeito, vai reeleger agora, então nem adversário, não sei nem quem são os adversários, para tu ter ideia. E a gente tem discutido muito como que a gente reestrutura a economia da região. Itaboraí, uma cidade com 250.000 habitantes, Maricá com 170, São Gonçalo com 1.300.000. São 3 cidades em que a gente tem chance, né? Uma com candidato PT, outra com candidato PL, mas que a gente vai apoiar, que é um cara de Maricá, que foi para lá, e usa o nome de Marcelo de Maricá, para tu ter a ideia da influência de Maricá sobre a região. Então, a gente está discutindo, por exemplo, como é que a gente faz. Ontem estava aqui, também gosto de tomar umas cachaças, então estava ontem aqui até 4 horas da manhã. Estava até 4 horas da manhã aqui em casa, discutindo com secretários aqui do governo, com pessoas. Tinha aqui umas 8 pessoas aqui discutindo justamente o que a gente vai fazer na região. Estava o pessoal do MST, que faz um trabalho aqui de comuna de agroecologia aqui na cidade, e a gente estava falando que vamos criar uma empresa de alimentação, a maior empresa de alimentação do Rio de Janeiro. Vamos criar aqui a partir de um consórcio público cooperativo. Recurso público, vamos criar essa empresa para o pessoal de Itaboraí aqui, dos nossos vizinhos, que tem um território maior, para eles poderem absorver a produção agrícola deles e a gente processar os alimentos, trazer tecnologia, né? Por exemplo, trazer tecnologia de embutidos da Espanha, da França, de Portugal, enfim, agregar tecnologia, organizar o pequeno produtor, organizar o povo em cooperativas com dinheiro público, fazendo o que nós chamamos aqui de parceria público-cooperativa. A mesma coisa nós estamos discutindo com o São Gonçalo, que é a criação de uma espécie do Uber do lixo, né? Um aplicativo em que você diz, eu tenho tantos quilos de vidro, ou de ferro, enfim, e todo um sistema para ir buscar esse vidro e pagar em moeda social. Pagar em moeda social. Né? E você ter moeda social em cada comunidade. Por exemplo, na favela de São Gonçalo, chamada Salgueiro, que é onde aquele menino foi assassinado pela polícia, e são meninos pretos e pobres que são assassinados todos os dias nas favelas do Rio de Janeiro. A gente implantar, por exemplo, um sistema de coleta de lixo e depois a industrialização do lixo também em regime de cooperativa. A transformação dessa matéria-prima em produto final também em regime de cooperativa e capital misto, capital público cooperativo. Então, nós estamos discutindo toda uma nova concepção de economia. Eu acho assim, nós governamos, para concluir, Lema, nós governamos por 12 anos esse país, praticamente 13. Fizemos uma revolução nesse país. Nunca, vocês que são do Nordeste, as taxas de crescimento no Nordeste eram taxas chinesas. Mas nós ousamos pouco na reestruturação de um novo modelo econômico. É possível construir, já dentro do capitalismo, é possível construir experiências solidárias apontando para o socialismo. Já no capitalismo, né? É possível construir grandes empresas cooperativas onde as pessoas melhorem de vida, ganhem dinheiro, mas tenham uma nova lógica econômica, que não é a lógica do lucro de um proprietário individual ou de alguns acionistas de uma empresa capitalista individual, onde o dinheiro público possa se associar à iniciativa do empreendedorismo popular, à iniciativa do cooperativismo, para se construir, já dentro do capitalismo, uma nova economia. Esse é um pouco o que nós estamos aqui discutindo muito em Maricá, para que isso seja feito na região como um todo e não só em Maricá. Ok, Washington Quaquá. Já entramos até um pouco na temática da segunda rodada, onde eu gostaria que você apresentasse aí para os nossos convidados, principalmente para os nossos internautas,
essa experiência de Maricá, que resultou, inclusive, na implementação inicial de um experimento aí sobre renda básica, mas fica aí para a próxima rodada. Então, o Léo Pinho, eu conheci o Léo aí na caminhada, também na luta, ele transitando aqui pelo Piauí, tem algumas experiências aqui no estado de cooperativismo, de economia solidária, sobretudo na área do caju, do mel e agora dos pequenos animais. Então, e você, Léo, você que está aí também recolhido em casa, não é? Então, como tem se dado a sua rotina agora nesse período aí da pandemia? O que é que você tem feito? O que é que você tem pensado? O que é que você está conjecturando aí para o futuro aí do pós-pandemia? Obrigado, Lima. Eu estou um pouco igual o Washington Quaquá. Estou trabalhando mais do que antes. A Unisol Brasil está atuando muito para tentar reduzir os danos, reduzir os impactos nas cooperativas, nas associações, nos empreendimentos de economia solidária no atual contexto da pandemia. E, por exemplo, agora a gente teve toda uma mudança de marco legal, né, durante a pandemia, e aí a gente está atuando muito fortemente, fazendo incidência, por exemplo, para incluir a economia solidária na renda básica emergencial, para incluir os trabalhadores da cultura. Então, agora a nossa grande batalha, eu estou trabalhando aqui, é derrubar o veto 13, o veto do governo Bolsonaro, que está impedindo pescadores, cooperativistas, catadores, trabalhadores da cultura, de acessar a renda básica emergencial. Então, é uma das ações que eu tenho feito. A outra é que a gente tem buscado fazer um trabalho de gerar renda no campo e solidariedade nas periferias. A Unisol já conseguiu distribuir mais de 250 toneladas de alimentos da agroecologia, da agricultura familiar, conseguimos captar recursos junto à Fundação Banco do Brasil, e aí a gente compra para gerar renda das cooperativas e das associações da agricultura familiar e distribui esse alimento de qualidade, sem agrotóxico, nas periferias da cidade. Aqui na minha região, eu sou presidente da Associação de Agricultura Natural, é a primeira certificação participativa, né, de orgânicos do Brasil, reconhecida pelo MAPA, e a gente pegou os nossos agricultores para adquirir essa produção que estava com dificuldade de escoamento, e estamos distribuindo nas comunidades em torno das escolas, nas associações de bairro. Então, tem sido um trabalho muito duro de organizar e tentar reduzir os danos aos empreendimentos nesse atual contexto da pandemia, e muitas ações de solidariedade nas periferias, levando comida de verdade para a mesa, né, das famílias das periferias. Então, essas são ações aí que nós estamos muito forte, e, obviamente, para terminar, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, atuando muito, porque, infelizmente, por exemplo, aumentou a letalidade policial no contexto da pandemia. A morte de jovens negros, jovens de periferias, continua de forma muito forte. Então, a gente está fazendo uma forte incidência também contra a violação de direitos humanos, tentativas de despejos, reintegrações de posse. Apesar da decisão do STF, tem gente querendo usar a pandemia para passar boiada, né, como o ministro falou naquela reunião, e a gente está aí para impedir isso e dizer que a saída da pandemia é uma nova economia, valorizando a economia solidária e os direitos humanos. Ok, Léo, muito obrigado pelas suas ponderações. E aí, vamos lá para o Rio de Janeiro, Quaquá. Gostaria que você falasse um pouco dessa experiência lá em Maricá, onde você foi prefeito por 2 mandatos, né? Mas que continua hoje, tem uma gestão de continuidade do trabalho, e foi na sua gestão que iniciou essa experiência com o Banco Mumbuca, não é, de implantação de uma renda básica, né? Então, gostaria que você pudesse tratar um pouco sobre isso, relatar um pouco dessa experiência, né? Qual é a relação que tem a renda básica com a economia solidária
e que benefício isso traz para as famílias e para a economia do município, já que na sua primeira fala você destacou essa preocupação até de que os governos do PT tenham que se dar essa maior ênfase na questão da economia. Então, deixar aí com o Washington Quaquá, que é o ex-prefeito de Maricá, lá no Rio de Janeiro. Então, Quaquá, é com você. Oi, Quaquá. Algum problema, Cristiane? Não, foi eu que estava sem o microfone. Tá, ok. Você me ouviu bem? Ouvi. Eu que não meu microfone que estava fechado. Então, a gente criou aqui o programa de renda básica, que a princípio foi um repasse de renda para um pedaço pequeno da população. Aqui tem uma lei que estabelece que toda família com renda de até 3 salários mínimos, a renda familiar de até 3 salários mínimos, tem direito a receber a renda básica, né? E isso foi paulatinamente aumentando e se chegou hoje a 45 mil pessoas, né? Ou seja, 1/4 da cidade recebia R$130, ou equivalente, quer dizer, 130 mumbucas, equivalente a R$130 por mês. Então, uma mulher, por exemplo, que tem 5 filhos, né? Uma mulher cujo marido, uma dessas mulheres do povo comuns que nós tivemos por aí, onde o malandro faz os filhos, depois vai embora, e ela fica com 5 filhos sem ter muito como criar. E aqui em Maricá, ela recebia R$780 por mês. Na pandemia, passou-se para 300. Né? Então, ela passou a receber R$1.800 por mês. Além disso, Maricá também paga em Mumbuca, em moeda social, um salário mínimo para 27 mil trabalhadores. Para o autônomo, para os camelôs, enfim, para o conjunto dos trabalhadores que ficaram sem renda durante a pandemia. Além disso, nós estamos pagando também um salário mínimo para cada pequeno e médio empresário da cidade, para que eles não demitam seus funcionários. Eu mesmo aqui, hoje, eu fico aqui no meu sítio, numa área rural da cidade, eu fui almoçar aqui com Dona Joana, que é uma senhora do povo aqui, que faz aquela comidinha caseira. Hoje era aniversário dela, e ela me chamou, pediu, queria que o papai viesse no meu aniversário. Eu fui lá hoje almoçar com ela, né, com todo cuidado, com distanciamento. Ela tem 75 anos de idade. E ela estava me falando, olha, meu neto disse que ia ser desempregado e não foi, porque a prefeitura garantiu, o patrão ia demitir os 15 funcionários. E acabou não demitindo, ia ficar com um só. Acabou não demitindo porque a prefeitura está pagando o salário, dando um salário mínimo para a conservação dos empregos. Então, tem um conjunto de políticas aqui que, no geral, são lastreadas pela Mumbuca, pela moeda social. É um cartão, eu até não estou com ele aqui agora, mas é um cartão, né, eletrônico, onde, se você tem uma ideia, cerca de 1.500 estabelecimentos da cidade recebem os cartões de crédito dessas bandeiras Visa, etc. Aqui em Maricá, 5.700 comércios recebem Mumbuca, né? Mais de 3 vezes, a rede é mais de 3 vezes maior do que a dos cartões de crédito. E cada operação que você faz, aqui cerca de 6 mil, 5.700 e poucas estabelecimentos aceitam Mumbuca. Você anda lá no bairro do interior, você olha aquela birosquinha, está lá a plaquinha, aceitamos Mumbuca. Hoje, na pandemia, são 40 milhões de reais todo mês em Mumbuca, movimentando a economia local. 40 milhões de reais. Antes da pandemia, eram 7 milhões todo mês. Hoje, 40 milhões de reais mobilizando a economia local. Além disso, 2% de todas as operações financeiras feitas com cartão, e você pode não ser beneficiado do Mumbuca, mas você pode ter a conta no Mumbuca. Eu, por exemplo, tenho uma conta no Mumbuca. Eu pego meu dinheiro, boto no banco Mumbuca e gasto no cartãozinho. 2% das minhas operações, das operações totais, vão para o fundo do banco Mumbuca. E o banco empresta a juros zero. A dona Joana, por exemplo, quando quer trocar o piso da casa dela, ou quer trocar o banheiro, melhorar o banheiro do comércio dela, ela vai no banco Mumbuca e ela pega lá R$2.000, por exemplo, paga em 20 vezes sem juros, juros zero, né? Através de um grupo solidário que avaliza o empréstimo dela, e ela pega dinheiro a juros zero, ou seja, contestando na prática o sistema bancário, a extorsão
que é o sistema bancário, a agiotagem que é o sistema bancário. A gente, com o Banco Municipal, com o Banco Mumbuca, a gente prova que é possível emprestar, fomentar a economia ou melhorar a vida das pessoas emprestando a juros zero, a partir da circulação das maquininhas do Mumbuca, dos 2% que a gente arrecada com as operações da moeda social. A maquininha é muito mais barata, a taxa é muito mais barata para o comerciante do que dos cartões de crédito. Então, a gente criou uma imensa rede, né, de um imenso mercado na cidade, uma imensa rede de economia, de circulação do dinheiro, e agora nós estamos associando isso à economia solidária. A nossa Companhia de Desenvolvimento de Maricá, CODEMAR, e também o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é presidido aqui pelo Celso Pancera, que foi ministro da Dilma de Ciência e Tecnologia, ele está presidindo o ICETIM. O Instituto de Ciência e Tecnologia está fomentando agora empreendimentos cooperativos e empreendimentos na área de economia solidária, como eu te falei aqui no início da questão do lixo, por exemplo, pegando toda a região. Então, essas são experiências importantes aqui de Maricá, que eu acho que servem para mostrar que dá para fazer em larga escala. Inclusive, hoje, um grupo de pesquisadores americanos de Harvard, ligados lá ao Suplicy, estão aqui fazendo um estudo de larga escala com 2.000 pessoas para ver o impacto que a renda básica em Maricá ela tem sobre essa população beneficiada. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. O microfone, às vezes, ele nos trai, não é? E ele desliga aqui sem a nossa autorização. Ou então é a Cristiane que está desligando lá, viu? Não. Bom, então, Léo, você que preside, vou deixar aqui o nosso querido Nazareno aqui para fazer uma reflexão a partir das experiências concretas. Você que preside aí a Unisol, que é uma central de cooperativas, né? E que tem como pano de fundo essa questão da economia solidária, como é que a Unisol hoje, de que forma mais concreta, de que experiência concreta você poderia relatar aqui para nós, e onde é que você avalia que essa questão da economia solidária ela tem um cruzamento aí com a renda básica, e que impacto isso poderá ter na vida das pessoas e na vida de um município, de um estado, não é? Então, como uma estratégia de enfrentamento dos desafios aí econômicos do pós-pandemia. Então, Lima, a gente tem atuando, obviamente, agora, mas muito fortemente. A gente fez essa batalha primeiro para a Câmara, para o Senado, até porque o governo federal é inoperante. Então, a gente tem feito forte incidência na Câmara, no Senado. Então, acompanhamos a aprovação da renda básica emergencial em todo o país. Hoje já são mais 60 milhões. Então, isso que o Quaquá falou, essa ideia de renda básica, de uma nova economia, ela era quase uma coisa dos sonhadores, né? Aí a gente vê uma experiência concreta em Maricá. A gente vê, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo também, na gestão do Arthur Henrique, ex-presidente da CUT também, colocar políticas públicas vigorosas nesse campo também do fomento à economia solidária. E agora, no contexto da pandemia, a renda básica emergencial mostrou que é possível constituir uma renda básica no Brasil, de forma universal. É possível construir isso. E a atual experiência que está ocorrendo, são mais de 60 milhões de pessoas que já tiveram acesso, vamos dizer, de 210 milhões de habitantes, 60 milhões já tiveram acesso, com todas as dificuldades de gestão do atual governo, de criar aquela coisa do celular, da única conta. Inclusive, a gente atuou junto com a Defensoria Pública da União para garantir que as pessoas tivessem acesso a recurso, né, a poder recursar as negativas que o governo deu. Mas uma coisa que ficou muito clara é que já atingiu 60 milhões de pessoas. Então, é possível fazer isso. E agora a gente está concretamente batalhando para incluir os trabalhadores da cultura, os trabalhadores da economia solidária, do cooperativismo, dos pescadores, também nessa renda básica emergencial. Então, eu vou até te pedir, Lima, para ajudar a debater com todos os deputados e senadores do Piauí, o Quaquá também aí no Rio de Janeiro, para a gente derrubar o veto número 13, que esse veto terrível do governo atual,
que tem impedido esses trabalhadores, os atores da economia solidária, de acessar a renda básica emergencial. E eu termino destacando aqui uma coisa que o Quaquá nos disse que é importante e que eu queria destacar. Essas políticas de transferência de renda, elas têm um efeito multiplicador na economia. Se a gente usar a referência do Bolsa Família, por exemplo, a cada R$1 era 1,9 a mais no PIB. Então, o efeito multiplicador dessas políticas de transferência de renda é fundamental, porque gera mais renda para o país, movimenta a economia, esse exemplo que o Quaquá deu, de manter postos de trabalho, de manter o consumo das micro e pequenas empresas, do setor cooperativismo, isso é fundamental. Então, no contexto agora da pós-pandemia, a Unisol Brasil tem defendido, junto com diversos outros atores, que essa renda básica emergencial se consolide no Brasil como uma renda básica universal, capaz de ser indutor da recuperação econômica e uma recuperação baseada na mobilização popular e comunitária. E por isso que, se a gente conseguir implementar nos municípios essa experiência de renda básica através dos bancos comunitários e das cooperativas de crédito, esse efeito multiplicador é muito maior e tem um potencial de mobilização comunitária fundamental para recuperar a economia e recuperar um desenvolvimento sustentável para o nosso país. Ok, Léo, muito obrigado. Parabéns aí pelas suas ponderações. Meu querido professor Nazareno, você como entusiasta aí da renda básica, ou da renda máxima, ou da renda mínima, era o nosso querido Suplicy. Um dia desse eu participei agora, recentemente de uma mesa com ele, juntamente com o secretário de Economia aí de Maricá e um prefeito de uma cidade de Alagoas, e que também opera essa história aí da renda básica, né? Qual é o centro qual é a essência da sua proposta da renda máxima, né? E qual é a relação que você estabelece aí com a economia solidária? E como que você acredita que, se implantado essa sua proposta, ela pode melhorar a vida das pessoas mais pobres de uma comunidade, de um município, de um estado e do nosso país? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua proposta da renda máxima, da renda básica, como você queira chamar, eu não sei se já mudou alguma coisa. Bom, primeiro, fica muito bom para mim, depois dessas, vamos dizer, dessas reflexões mais da prática concreta, né, dada tanto pelo Quaquá como pelo Léo, em visões, vamos dizer assim, diferenciadas, mas convergentes, porque eu me empolguei com isso, era na década de 90, quando eu fui deputado estadual. Quando eu assumo, o Suplicy assume. Então, assim que o Suplicy defende isso, eu vou lá no gabinete dele, pego os pacotes daqueles caderninhos, primeiro era com a faixazinha azul, cadernozinho branco, depois veio o laranja, e aquilo eu distribuí aqui, e criei zoada por aqui, à vontade. Bom, evoluiu esse período, quando eu, vamos dizer, em 2003, assumo como deputado federal, eu fiquei até 2014, então, na verdade, eu tive quase 3 mandatos, no último, embora eu fosse suplente, mas fiquei até abril de 2014, né? Então, tive 11 anos, aproximadamente, no Congresso. Então, acompanhei o governo Lula e ainda, né, primeiro, vamos dizer, quase o primeiro mandato todo ainda da Dilma. E isso, portanto, foi uma riqueza muito grande para quem já vinha com aquele sonho, ver, em 2004, aprovar o Bolsa Família e aprovar também a renda mínima do Suplicy. São 2 leis de 2004. Tinha o PAA em 2003, né, mais outra lei da agricultura familiar, e aí vem 2004, e depois que a gente vai chegar em 2006 na Lei de Segurança Alimentar Losan, eu estou lá, é aprovado por unanimidade, né, uma coisa muito bonita. Aí evoluímos até chegar na PEC em 2010, que a gente, através da frente, no Fórum de Belém, onde debati com o Suplicy, terminamos levando o direito à alimentação à Constituição. É aqui que eu quero começar, porque é que eu comecei a divergir um pouco do senador Suplicy. A experiência do Bolsa Família
mostrou que colocar chefe, né, a mulher, dirigente, recebendo a Bolsa Família, 90 e tantos por cento era isso, né? Até quando eu acompanhava, se mudou muito pouco, aumentava muito mais a possibilidade do uso solidário familiar daquele recurso. Era um multiplicador, né? Se fosse na mão do homem, muito provavelmente, como foi dado exemplo pelo próprio Quaquá, não é? Do cabo lá que faz os filhos e vai embora. Então, isso aqui no Nordeste é um monte, no país inteiro. Então, eu fui fazer uma reflexão. Eu tinha lançado o projeto de renda máxima, que às vezes o pessoal confunde com renda básica. Depois que eu lancei renda máxima, no começo do mandato, deu muita polêmica, eu desisti, porque ele estava associado com o sistema de cooperativa, economia solidária. Fui lá mostrar o Paul Singer. Quando travei um diálogo, o Paul Singer disse: meu filho, se isso aqui foi aprovado, então a gente não tem muito mais que brigar, não, porque o socialismo começa já a se implantar a partir dessa sua proposta. Aí foi que eu vi que eu estava sonhando demais, tinha me empolgado muito com a chance de aprovar, com aquela força, um pouco da minha ingenuidade, mas acreditando na força do Lula, naquilo tudo que tinha naqueles começos do PT, né? Aí depois vinham as decepções, foi que eu fui para a frente parlamentar, que eu criei em 2007, e continuamos conversando tanto com o Paul Singer, então com a FAO, com o Graziano, porque eu saio, vamos dizer, da minha militância de SUS e vou para segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar. Até como conselheiro, em 2016, nós publicamos um texto, está aqui em minhas mãos, em espanhol, né, para a frente da América Latina e Caribe, dando a conceituação de soberania alimentar. Então, a gente ajudou pelo Brasil e outra parlamentar pela América do Sul, lá da Argentina, e outra lá da Nicarágua, e nesse trabalho, que foi quando aí eu me afastei, porque esse cara tinha dado minha contribuição, já era 2017, eu deixei o conselho consultivo lá da FAO para cuidar mais de educação, que eu estava aqui já me dedicando mais. Então, eu lancei Renda Básica Familiar em 2012, que está a cartilhazinha que eu fiz. Não é o Renda Máxima, que foi logo em 2004, né, que eu apresentei. Aliás, em 2003 mesmo, dezembro, se eu não me engano, eu já apresentei. E deu muita polêmica, era o limite máximo chamado. É outra proposta. A renda básica familiar é 2012, então, depois de eu ter tido essa experiência, a convivência, o estudar mais direitos humanos, ver, vamos dizer, como é que a Constituição esqueceu o direito à alimentação na Constituinte, né? Por exemplo, de 88 ela esqueceu. Isso mostra o peso que o capitalismo tem em comercializar a alimentação, né? Como é que, por exemplo, a educação gratuita, o direito à saúde gratuito, o capitalismo incorporou, que era uma proposta já lá do Manifesto Comunista. Então, era uma proposta avançada já na cabeça do Marx, né? Então, a gente já incorporou no capitalismo. Mas por que não incorporar o direito à gratuidade da alimentação? Então, a renda básica, eu elaborei o projeto já inspirado nessa experiência, de maneira que aperfeiçoasse o Bolsa Família e o Renda Mínima, uma convergência. Peguei um estudo de um pessoal ali, assessor do Senado, que eu cito aqui, e da menina Fonseca, ali do Ceará, com quem eu tive ainda um diálogo com ela sobre isso, de que o componente solidário que tem na família é diferente de pegar renda e dar para o indivíduo. Essa visão neoliberal, por isso que o Milton Friedman e vários outros liberais também defendem, né, essa renda mínima. Mas quando você põe o componente solidário, que você vai entregar para a família e não para o indivíduo, e pelo que eu vi, Maricá está entregando para a família, embora usando a proporção, o número de componentes, nesse meu projeto eu coloco, né? Eu usei o censo de 2010, um terço da população seria beneficiado, né? Hoje seria 70 milhões, mais ou menos. O terço mais pobre. E daí eu crio uma regra de proporcionalidade direta e inversa, né? Conforme o tamanho da família, recebe mais. Iria até a renda per capita de meio salário mínimo, né? Mas esse é o componente nacional, não impede ter componente estadual ou um município que tem mais recursos, como Maricá, né? Que poucos do Nordeste teriam condição de fazer o que você faz lá, mesmo que fosse por mais utópico e vontade, não tem recurso para isso. Mas eu estou só dizendo que isso não impede de ter outros complementos. Mas, então, é nesse sentido que eu faço um agregado entre a renda básica e o direito à alimentação, como se fosse a busca da gratuidade progressiva do direito à alimentação a partir da renda básica. Não ter a renda básica para outros, mas garantir esse mínimo tem que ser decisão, digamos, nacional. Então, a conta poderia ser atualizada a cada 4 anos, eu coloco na lei,
pelo IBGE, quer dizer, quem é que entra. A pessoa não sai logo que ganha um emprego, tem que passar um ano para ver se aquele é um emprego efetivo. Então, tem várias medidas de proteção que eu já tinha visto os defeitos que tinha no Bolsa Família. Até o Bolsa Família se aperfeiçoou um pouco nesta linha, eu tive vários diálogos através da frente, isso foi um grande avanço. Então, no fundo, qualquer renda mínima é sempre boa, você está entendendo? Mas para nós que temos uma visão da solidariedade, que é o componente de esquerda, que a gente não pode esquecer isso, que é o componente coletivo, de acreditar na participação popular, na construção coletiva, certo? Nós não podemos desprezar esse conceito de família, porque esse agregado natural já existe. Eu defino, inclusive, família da maneira mais progressista possível. Pessoas que se convivam ou por afinidade de família ou por amizade, que estão sob o mesmo teto. Então, se 4 amigos se juntam e tal lá, um deles vai ser responsável lá e vai receber aquele módulo, de maneira que não tem concepção de família só tradicional. A gente se preocupou também com isso. Então, no diálogo que eu tive com o Suplicy, claro que o Suplicy está amarrado àquela ideia, eu não tenho uma ideia de propriedade de nada, isso aqui foi minha contribuição em cima das reflexões coletivas que eu aprendi na frente com os movimentos sociais daqui, da Bolívia, do Equador, da América Latina, um monte de gente que eu convivi também, vendo na FAO, em Roma, vários debates que a gente foi agregando, né? Então, é uma contribuição para o debate, é um aperfeiçoamento. Você lá que está em Maricá, com a experiência que você tem, tenho certeza que você lê a cartilha, você vai ver, rapaz, isso é o que nós estamos fazendo. Mas ter a consciência de que o componente familiar, o componente coletivo, solidário, e é por isso que eu me empolgo agora na questão da pandemia. A pandemia multiplicou a sensibilidade coletiva, o espírito de compaixão, a solidariedade, até mesmo nos ricos, nos burgueses. Ótimo! Então, as propostas mais solidárias, que toquem o coração, a visão, a gente tem que aproveitar o tradicional com o avançado. Você vê que nós apanhamos muito aí desse desgraçado que está aí em cima, com essa defesa da família, não sei o quê, usando o lado debochado, atrasado e conservador. Mas nós temos que usar o lado progressista. A solidariedade é sempre progressista, é o coração da esquerda. Não é? E, ao mesmo tempo, não esquecer, só para eu concluir aqui, que Gramsci, que, a meu ver, nós estudamos pouco Gramsci. Eu sempre estudei Gramsci. A visão de Estado ampliado é pobre, inclusive dentro do PT. Porque quem pensa em Estado ampliado não pensa só em Estado, não bota tudo para o Estado, porque o Estado, no fundo, tem que ser superado, quer na visão de Marx, quer na visão de Gramsci, é uma sociedade autorregulada. Então, valorizar essa componente das parcerias público-cooperativas, eu vejo uma coisa muito positiva, e, a meu ver, se amplia. E a renda básica é porque esse sustentáculo do direito, a meu ver, universal, a se comer de manhã, de tarde, de noite, você está entendendo? Independente do trabalho, independente de qualquer coisa. Isso deveria ser o mínimo, que até cachorro que a gente cria papagaio, a gente não exige dele o trabalho, como não exigimos dos aposentados, como não exigimos das crianças, nem dos adolescentes que não estão estudando. Então, por que não tem o mínimo para se garantir? Então, é nesta linha que tem essa pequena nuance, mas eu acho que é muito importante do ponto de vista de esquerda e direita. Ok, muito obrigado os esclarecimentos, né? Até para ficar bem claro para quem está lá na outra ponta nos acompanhando. Eu vou passar agora para o Léo, iniciar agora esse novo bloco, mas antes eu queria pedir aí licença a vocês para cumprimentar aqui os nossos internautas, né? A Laurinda Delgado, que se diz uma militante da economia solidária e do Núcleo de Educação Popular e Social, não é? E faz referência à renda básica como uma proposta que ela conheceu através do Suplicy. O David Calderoni, né, que faz aqui um questionamento, né, qual é o papel, como pode ser a função dos bancos comunitários e das moedas sociais na articulação entre renda básica e economia solidária. Eu acho que aí o próprio Léo pode tratar um pouco sobre isso, Léo. O Chagas Rabelo, né, elogia aqui a participação dos nossos expositores, do nosso convidado, a Lidiane Veloso, não é? Então, fala do aprendizado com o debate do tema. O Gonzaga Filho destaca o trabalho do gabinete do nosso mandato, A Anne Guiomar diz que a Unisol Bahia está presente, seus associados aí, Léo. E aí,
um monte de gente aqui parabenizando aí os convidados, né? O Dilson Oliveira, o Marivaldo Vale, a Eva Sinara, a Rejane Mason, o Tadeu, a Janaína Menezes, a Francisca Neres, a Andréa Simone, a Edinalva Costa, a Nice Lopes, o Eneice, o Gerardo Vieira, o Arildo Mota, o Durval Gomes, o Osmar Moura, enfim, são N pessoas, Adalberto Pereira e outras perguntas, a Liz, a Elizabeth, a Kitty Cris, então, muitos internautas enviando mensagens, não é, para os convidados. Depois eu passo também individual. Então, Léo, eu acho que a questão, a deixa é essa, não é? Então, como é que você vê aí, como é que você vê o papel aí dos bancos comunitários, né? Como integrar essa coisa da renda básica e da economia solidária e as cooperativas, não é? Os experimentos que você tem. Então, eu queria deixar com você, Léo, para você fazer observações acerca desse cruzamento aí, dessa interseção. Muito, muito legal ver aí, Lima, gente do país todo aí, muitas unições estaduais aí presentes também. E essa pergunta do amigo Davi Calderoni, eu tive, inclusive, o Quaquá, o Suplicy, já na casa do Davi, uma pessoa que é um grande animador desse debate, enfim. Na verdade, assim, eu ouvi as contribuições do Nazareno, muito bom, inclusive é um elemento muito importante de a renda básica estar articulado com iniciativas de mobilização comunitária. Então, essa articulação... Cris, eu perdi aqui o áudio dele. Oi? Voltou? Voltou, perdão. Então, esse componente de a gente combinar a renda mínima com uma estratégia dos bancos comunitários, das cooperativas de crédito, ela compõe esse dinamismo territorial, essa estratégia de desenvolvimento local. Eu acho que essa é a grande chave de a gente construir hoje, como o Nazareno comentou, que a pandemia, por exemplo, demonstrou claramente, e, por exemplo, a gente já tem 60 milhões de pessoas que tiveram acesso à renda básica emergencial. Então, isso mostra que é viável no Brasil a gente ter uma renda básica universal e articular a renda básica com bancos comunitários, com cooperativas de crédito e com indução de arranjos produtivos, de estratégias em rede, por exemplo, ligando campo e cidade, levando alimentos da agroecologia, esse exemplo, por exemplo, que a gente fez das cestas agroecológicas, de adquirir os produtos da agricultura familiar, da agroecologia, levar às periferias. Se a gente consegue transformar isso, e nesse sentido eu queria deixar uma reflexão. Esse ano é ano eleitoral. Nós precisamos ousar, nós precisamos inovar. Maricá tem dado exemplos importantes nisso. Então, é muito importante que os municípios criem estratégias de renda básica, fomentem bancos comunitários, façam parceria com cooperativas de crédito e também façam das suas políticas públicas indutoras de desenvolvimento local. A gente já tem a experiência do PNAE de levar alimento orgânico, agroecológico. A prefeitura, na época da gestão Haddad, por exemplo, fez um processo de progressão de alimento orgânico para alimentos para levar para as escolas públicas. Então, nós precisamos, nessa eleição, expandir essas experiências. Nós precisamos montar estratégias de renda básica com bancos comunitários e cooperativas de crédito. E, principalmente, nós precisamos usar essa experiência das tecnologias que a pandemia nos obrigou para democratizar a participação social na gestão pública. Nós precisamos usar essas ferramentas não como essas grandes plataformas fazem, de monopolizar as ferramentas, mas usar as possibilidades de participação virtual para democratizar a gestão pública. Então, nesse momento, a Unisol Brasil vai se mobilizar, vai levar os vereadores, aos candidatos a prefeitos, essa proposta de criar renda básica universal
pagar através de bancos comunitários ou cooperativas de crédito e criar políticas públicas que fomentem arranjos produtivos solidários através das políticas de soberania alimentar, alimentação escolar, mas tem um potencial forte nos equipamentos do SUS, nos equipamentos do SUAS. Então, é isso que a gente precisa inovar. E esse ano nós temos uma grande oportunidade com as eleições municipais, e é nesse sentido que a Unisol vai levar essas propostas, vai dialogar, vai mobilizar a sociedade civil para a gente construir uma democracia econômica, mas uma democratização da gestão pública com as novas tecnologias, que, inclusive, nesse contexto, a gente começou a se obrigar a usar, e nós precisamos usar agora para democratizar a gestão pública. E termino como o Nazareno falou, nós precisamos de políticas públicas que façam o ator coletivo, a solidariedade, a mobilização popular e comunitária, construir novas estratégias econômicas e novas estratégias de participação, controle e gestão pública coletiva. Ok, Léo. Muito obrigado aí pelas respostas, pelas ponderações. Meu querido professor Nazareno, você é um matemático, não é? Um homem também dos números, não é? Mas que tem a matemática dá uma visão do todo, e você desenvolveu, fez esse projeto da renda básica familiar, e certamente você projetou números. Em todos os debates, quando se começa a tratar isso, principalmente os mais conservadores, eles perguntam, e quanto custa isso? A proposta é interessante. E de onde é que virá esse dinheiro? São as duas perguntas que normalmente as pessoas nos fazem, não é? Então, para atender a todas as famílias brasileiras, não é? Então, qual seria o valor médio e de onde que viria esse dinheiro? Então, queria deixar essa quantificação aí não é? Para você fazer umas ponderações, não é? De fato, a gente teve toda essa preocupação, porque quando eu fiz o projeto, eu fiz como uma transição do Bolsa Família. A primeira coisa que está no projeto é a incorporação de todo o Bolsa Família como fundo já garantido. Já de uma vez que era iniciativa parlamentar, você não pode, digamos, criar despesas imediatas, né? Isso só o executivo, ainda hoje, esse é um dos problemas que a iniciativa parlamentar tem, mas ela pode criar o caminho que eu botava que o executivo, conforme o nível, ele iria cumprindo. Como eu botei que, inicialmente, os que ganhavam, vamos dizer, renda per capita estivesse até um quarto, já dava para ser incluído, porque eu tinha a conta do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família ele já conseguia cobrir, vamos dizer, essa parte do total de família, baseado no censo de 2010, foi que nós fizemos a conta, ele já tinha os recursos, eram suficientes, aqueles fundos que já vinham de renda, de fundo de emergência, aquelas outras que tem que no projeto de lei que descreve direitinho, para cobrir. A ideia era chegar até renda per capita de meio salário mínimo, né? que dava mais ou menos um terço da população. Esse é um dos outros pontos, Lima, que tem a divergência com o Suplicy, porque a questão do Suplicy diz assim, eu vou distribuir para 210 milhões, em vez de distribuir para 70 milhões, que é um terço, ou seja, eu vou dar 3 vezes mais para o pobre, tá certo? Se eu fizer na minha proposta. E se eu fizer na do Suplicy, eu vou distribuir por 210 milhões, que para ele tanto vai ser rico, pobre, remediado. Então, esse critério, inclusive, da conta é fundamental. A minha ideia é atingir sempre o terço inferior, ou seja, quem empobrecer e cair nesse terço é beneficiado, tá certo? A conta prevê isso, de maneira que ele é solidário com qualquer um que esteja, que por infortúnio caia. Mas, no fundo, quer dizer, a conta nascia do que era o fundo. Ele evoluía mais ou menos para o dobro, ou um pouco mais do dobro, do que era o Bolsa Família na época, que a gente fez em 2012, não é? Para chegar na plenitude. Mas isso eu dava um prazo de 4 anos, ou seja, em 4 anos, porque a cada 4 anos o IBGE tinha que atualizar quem é que é renda per capita, quem é que está dentro, quem é que está fora, esse mínimo, não é, que tinha para você fazer, vamos dizer, esta conta. Então, deixamos tudo amarrado, tínhamos a conta, no caso, para começar, e botamos um horizonte de progressivo
conforme, obedecendo lei de responsabilidade fiscal, é citado tudo na lei. Um projetozinho pequeno está aí disponível. Na internet você botar renda básica familiar, botar de 2012, 3508/2012, e a justificativa é curta, mas, quer dizer, a gente tinha esta ideia. A questão da inversamente proporcional, eu botei um teto mínimo de 1/8 de salário mínimo, ninguém podia receber menos disso, ou recebia disso aí, não tinha mais transição. E em relação ao número de componentes, que isso, por exemplo, como Maricá já faz, né, pelo número de pessoas que tem. O Bolsa Família, em parte, também fazia também isso. Então, esta conta levou em consideração isso, né? Que a gente era plausível, não era uma coisa de um sonho, a gente já tinha um estudo, eu me baseei nos estudos que tinha na época, e a assessoria da Câmara nos mostrou os números, então ele era factível. Faltava a vontade política, como naquela época o Bolsa Família está indo muito bem, muita gente achava que, digamos assim, sei lá, deixa o Bolsa Família aí como está. A gente não briga pelo título. A ideia era poder aperfeiçoar para que no futuro essa política se tornasse, vamos dizer, mais consolidada, mais sistematizada, baseada na própria experiência que a gente tinha com o Bolsa Família. Então, no fundo, essa é uma outra divergência que eu não tinha dito na primeira fala e que você termina propiciando. Então, até do ponto de vista da conta, ou seja, é mais barato fazer do jeito que eu faço, do ponto de vista dos mais pobres, mais solidário com os mais pobres, que deve ser a preferência, que é o lado que a esquerda defende, do que eu tratar todo mundo igual só para dizer o rico recebe, o pobre não recebe para não ter preconceito. Que história é essa? O rico sempre vai ter preconceito com o pobre, tu está entendendo? Se a visão dele for burguesa. Então, isso a gente não vai resolver isso fazendo isso aí. E ele não vai deixar de votar, como não deixou de votar o Bolsa Família e o outro. Quer dizer, claro, depende da força política e movimento social que a gente tiver. Mas eu estou só dizendo, a gente fez várias conquistas, porque esse espírito solidário mínimo ajuda. A renda emergencial ser aprovada num governo de extrema-direita, nesse momento que a gente sofreu tudo isso, só foi possível por causa exatamente de que esse espírito mais solidário, não é? Que a pandemia levou, o próprio extrema-direita fica com medo, porque ele teme que haja uma verdadeira convulsão, a situação é dramática. Então, nós temos que nos aproveitar disso, fortalecer o público, que estava para baixo, a privatização. Não é à toa que o Guedes é um insensível. A gente vê que o Guedes continua com a cabeça dele em Chicago. Ele não consegue perceber a oportunidade que a economia tem de se renovar, né, de ser mais solidária, ser mais aberta, porque a visão dele ainda está muito, né, tá pior do que do Banco Mundial e de vários outros entes, vamos dizer, internacionais. Então, do ponto de vista da conta, ele é plausível. Eu me lembro que uma das contas básicas não chega a 3% do PIB. Talvez hoje, claro, com a queda que o PIB do Brasil tem, talvez chegue a 5%, né? Mas na época, 3,5%, 4% era, vamos dizer, realístico, do que eu lembro assim, de memória nas discussões. Estourando tudo, era isso aí, 3%, 4%. Não se falava nem 5%. Não é? 5%, eu estou falando agora que pode a queda do PIB, talvez hoje fosse compatível 5%. Ok, professor Nazareno. Meu amigo Quaquá, a decisão pela implantação da renda básica, na sua avaliação, ela é possível já agora pelo governo, pelos governos federal, pelo governo federal, e ela é uma decisão econômica, financeira ou é uma decisão política, não é? Então, o que pesa mais nesse momento? O que pesou na sua decisão de iniciar essa experiência lá em Maricá, não é? E se você acha que esse momento agora, onde se avizinham aí as eleições municipais, se essa questão da renda básica é um bom debate para quem tem essa sensibilidade social e está preocupado com essas saídas para a crise da economia do pós-pandemia. Então, com você, Quaquá. Lima, o Paulo Guedes declarou essa semana de que é preciso acabar imediatamente com o auxílio emergencial, dizendo que o auxílio emergencial pode acostumar mal a população e a população se passar a exigir, né, incorporar a renda básica como parte da tua vida, né? Então,
é uma decisão política, né, econômica, efetivamente, mas a economia como política, né? Como nós nos organizamos para organizar a sociedade, para sobreviver e para viver, né? A economia é isso. A economia, como tudo no capitalismo, ela ganha um viés ideológico e ela sai do nosso cotidiano como se fosse um bicho-papão. A economia é como a gente faz para organizar a vida. E é absolutamente possível, no Brasil, você estabelecer uma renda básica. É absolutamente possível. Não, Nazareno colocou 3%, 5% do PIB, enfim, fosse 10% do PIB. É o que você quer fazer do PIB. Se você quer que as riquezas nacionais sejam carreadas para as empresas multinacionais, para a drenagem de recursos externos, como sempre o Brasil foi, ou para os interesses privados internos, ou se você quer dividir uma parcela do produto, do que é produzido no país, para o conjunto da população. Então, é uma decisão eminentemente política. É possível instituir um programa de renda básica na sociedade brasileira, absolutamente possível. E digo mais, é uma decisão econômica, uma decisão de organização societária, né? De organização econômica da sociedade, essa decisão, porque ela tem um conjunto, acompanha ela um conjunto de outras questões. Não sei se no capitalismo dependente, para usar aí os conceitos do nosso velho mestre Florestan, se no capitalismo dependente é possível instituir uma renda básica, né? Porque só é possível instituir uma renda básica no capitalismo dependente se você romper com as relações de dependência. Porque o capitalismo dependente ele não é compatível com o mercado interno. Ele não é compatível com o mercado de massa. Ele não é compatível com mobilidade social. Ele não é compatível não só com que os pobres tenham o acesso ao mínimo, mas ele também não é compatível com que você construa um mercado, ou seja, com que o dono da vendinha passe a ser dono do supermercado, né? E que você passe a ter um conjunto de dinamismos econômicos que são incompatíveis com o sistema que é o nosso, em que você tem uma elite mínima associada a interesses externos. A terra é feita para produzir soja, milho e monocultura para exportação, como é desde a época da cana e do café, e você tem elites mínimas associadas aos interesses estrangeiros. À medida em que você reestrutura a economia com base em renda básica, em fortalecimento do mercado interno, em cada cidade surgem novas elites locais, mesmo do ponto de vista do capitalismo, mesmo do ponto de vista da revolução burguesa, né? Então, o capitalismo dependente não permite sequer uma revolução dentro da ordem, como dizia o velho Florestan. Então, a instituição de uma renda básica, ela puxa junto, né, a construção de um mercado interno de massa, que puxa junto a construção de novas elites locais, né, e que altera a lógica, né, da dependência do capitalismo brasileiro. Então, ele mexe profundamente com as estruturas do sistema. É por isso que o Paulo Guedes de Chicago, né, que é efetivamente um pensador dos interesses da Casa Grande e do engenho colonial, como dizia o velho Darcy, ele não pode entender, não pode permitir que a desestruturação do sistema colonial brasileiro seja executada a partir de uma coisa simples, que é 200, 300, 400, 500, 600 reais na mão de cada pessoa do andar de baixo, porque isso significa desestruturar todo o poder, toda a estrutura de poder, de mando e, ao mesmo tempo, de poder econômico que necessita, né, do sub-humano, né, daquela imensa parcela de pessoas que estão fora do mercado, estão fora da sociedade, estão fora da cidadania, da subcidadania que tem no Brasil. Se você acaba com isso, você acaba efetivamente com o sistema colonial que impera no Brasil desde a chegada dos portugueses para assassinar, escravizar negros e índios aqui. Então, para concluir, é absolutamente possível, mas ela é, sobretudo, uma luta política. Quando nós decidimos em Maricá mostrar o seguinte: é possível que em toda a cidade brasileira tenha um ônibus gratuito. Sabe quanto custa a empresa pública e gratuita de Maricá? Algo em torno de 1,5 milhão por mês. Não é porque nós temos royalty, não.
Porque qualquer cidade que tenha um orçamento acima de 12 mil per capita, a maioria, uma boa parte das cidades brasileiras tem, é possível ter ônibus gratuito. Por que não tem? Primeiro, porque o empresário de ônibus ele manda na política local financiando os políticos. E segundo, que ao você criar um serviço público, ao você falar que o direito de ir e vir, aquele direito de qualquer constituição burguesa, quando você, na prática, institui o direito de ir e vir, você tira, né, a monetarização do direito. Né? Porque, na verdade, o capitalismo ele transformou o seu direito em mercadoria, que é o ônibus privado, do empresário privado. Nós fizemos não só um benefício para o povo, para aquela mulher que passa a ver a mãe, a conseguir ver a mãe, que ela não conseguia sair daqui do espraiado e ir no centro ver a mãe, ou ir para a igreja para rezar, ou para orar, ou para fazer o que quiser, né? Mais vezes do que uma vez por semana, porque não tinha dinheiro para pagar sequer para ir ao culto ou para ir à missa. Né? Então, um conjunto de transformações são feitas na vida da pessoa, né? Na relação que ela tem com a cidade dela. Gente, é uma cidade com 47 quilômetros de praia, em que muita gente nunca foi à praia. Entendeu? Do interior nunca foi à praia, porque não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Então, a gente muda, altera ideologicamente a percepção das pessoas sobre a cidade. Assim como, quando a gente institui a renda básica, a gente mostra o quê? A cidade pode. Nós estamos agora, para concluir mesmo, nós estamos agora discutindo o quê? O cruzamento da economia solidária com as políticas sociais. O petróleo é finito. Portanto, nós temos que investir os recursos do petróleo criando empresas público-cooperativas para que a economia da cidade, a partir daí, sustente, depois do petróleo, no pós-petróleo, uma nova economia que seja baseada na tecnologia, mas também na organização popular, mas também na reorganização produtiva da cidade, produzindo coisas a partir da organização produtiva. Nós governamos isso durante 12 anos e nós não fizemos, por exemplo, essa autocrítica. O que faltou a nós para sustentar uma democracia, para que o nosso governo não caísse num peteleco, como caiu, foi, ao invés... Tinha que financiar as grandes empresas, não sou contra, mas tirar um naco desse dinheiro do BNDES, desse dinheiro que nós financiamos as grandes empresas, para financiar a imensa organização popular produtiva, uma narrativa de transformação social. Nós teríamos milhões de pessoas organizadas produtivamente, defendendo o seu interesse, a tua empresa, o teu empreendimento coletivo e o seu governo. Foi isso que faltou a nós. Né? Depois fazem crítica de todo lado, mas nessa crítica de que o grande problema nosso não foi financiamento eleitoral, porra nenhuma. Nosso problema foi não ter organizado o povo para defender o seu projeto de transformação social. Ok, Quaquá, muito obrigado. Inclusive, acho que na próxima sexta eu faço essas lives 2 vezes por semana, sempre às quartas e sextas-feiras, normalmente nesse horário. Do nosso convidado, vamos juntar aqui o MST e mais gente da universidade, também pessoas de programa de governo, para tratar um pouco isso, essa reorganização da economia a partir da agroecologia e da agricultura familiar. Né? Então, eu fui prefeito de um município pequeno, 7 mil habitantes, na época, o Nazareno conhece, e senti um dos desafios foi esse, de como reorganizar a economia, um município muito pobre, como reorganizar. Daí foi que surgiu a história do Banco Comunitário. Mas assim, Léo, você que coordena aí essa central de cooperativas, né, que tem um trabalho importante em todo o Brasil, e a pandemia ela vai nos oferecer um cardápio aí meio amargo, né? Até tem uns que gostam de jiló, né? Mas é muito amargo, né, para todo mundo. Então, nós vamos ter uma crise na queda significativa da renda. Os mais otimistas colocam aí que a renda per capita cairá em torno de 20%. É uma crise, um aumento e uma desestruturação na informalidade. Então, é outro problema. Há estudiosos que dizem que a informalidade vai sofrer mais do que o próprio trabalho formal. Né? Não tenho segurança disso, mas... e há uma política econômica do governo que até hoje não arredou o pé da ideia inicial do Estado mínimo, de tirar o Estado de ações que são
tirar o máximo do Estado, tirar do Estado ações que são estratégicas, inclusive do ponto de vista econômico, do ponto de vista político para o país. Então, qual é a base? O que você que lidera aí a Unisol, o seu grupo, propõe como a base dessa nova economia que precisamos reconstruir a partir dessa crise da pandemia? Então, nós estamos chegando nós já ultrapassamos aí 1 hora, o tempo passa rápido. Eu queria aproveitar e a gente já ir caminhando já ir para o final. Então, queria colocar essa pergunta aí para você tratar um pouco sobre isso. O que você coloca como base aí para esse novo momento econômico do pós-pandemia, Léo? Lima, nós estamos numa situação um tanto difícil, né? Hoje a gente tem uma piora da condição de por volta de 83% do mercado de trabalho brasileiro vai sofrer redução de direitos, impactos econômicos diretos. Nós estamos chegando em 45% de informais no Brasil e uma taxa de desemprego que já avassala mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, né? E nós temos por volta de 70 milhões de pessoas fora da força de trabalho. Então, esse contexto exige uma decisão, exige essa decisão, como o Quaquá falou, política, econômica, de instituir novas bases, de ter coragem de reorganizar arranjos produtivos e cadeias produtivas. Então, uma grande proposta que a gente tem feito, e é um pouco dessa live, é que nós precisamos instituir as rendas básicas nos municípios brasileiros, linkado aos bancos comunitários, às cooperativas de crédito. A segunda, que é utilizar os recursos públicos, as políticas públicas, para fomentar empreendimentos. Nós temos equipamentos públicos do SUS, do SUAS, que podem ser indutores de estratégias de desenvolvimento local e reorganizar o sistema nacional de emprego. A própria noção do Cine era localizado no emprego. Nós precisamos hoje ter um sistema integrado de trabalho e economia solidária para responder esse processo de informalidade, mas também gerar novos negócios cooperativos. E eu queria aqui terminar com uma outra crítica também, uma autocrítica, que quando a gente apostou em formalizar as pessoas, a aposta foi no chamado microempreendedor individual, que é uma conquista que traz direitos. Mas, eu estou dizendo, por que não apostar no empreendedorismo popular comunitário? Por que não apostar no cooperativismo, no associativismo, nas empresas cooperativas, como estratégia central de responder à informalidade e responder a essa onda de desemprego? Então, a nossa grande aposta nesse momento é criar um sistema integrado de trabalho e economia solidária, fomentando o empreendedorismo popular e comunitário e instituir rendas básicas por bancos comunitários e cooperativas de crédito como indutores de desenvolvimento local e de mobilização comunitária, combinada com a utilização das tecnologias para democratizar a gestão pública e fazer uma real democracia participativa em nosso país. Então, são esses 3 focos essenciais que a Unisol tem batalhado já e vai batalhar nas próximas eleições. E queria agradecer muito o convite, esse diálogo com o Nazareno, com o Quaquá, com essa experiência belíssima aqui de Maricá. Muito obrigado, Lima, por essa oportunidade e por todos que estão nos ouvindo aqui pelas redes sociais. Ok, Léo, muito obrigado pelas ponderações. Eu repetiria a mesma pergunta para o nosso Nazareno Fonteles, não é? Então, diante de tudo isso que foi ponderado, né, da perspectiva de queda na renda per capita, de crise, de aumento da informalidade, da política neoliberal do Paulo Guedes, que não refletiu, não arredou o pé E qual é a base da nova proposta econômica? Como é que você vê aí para poder salvar
principalmente os mais pobres, os mais necessitados? Bom, primeiro, eu sou um homem de esperança. Eu sou uma pessoa que, se o mundo estiver se acabando, eu tenho que arranjar uma maneira de dizer que não vai se acabar, né? Nem que seja por lavagem cerebral. É verdade. Eu acho assim, olha, nós tivemos experiências no começo do PT, lá os velhos tempos lá de Diadema, que eram empolgantes, né? Eu era vereador naquela época, eu trouxe até um dos secretários de lá para dar palestra sobre o famoso orçamento participativo, né? E eu vi muita coisa bonita crescer, a experiência em Porto Alegre, tudo isso. Então, quando eu olho o conjunto da obra, o que nós atravessamos, esses sofrimentos, tudo, eu sou otimista. Essa experiência de Maricá, né, que eu acompanho de vez em quando pela internet, vejo uma coisa e vejo outra, essa do transporte. Minha gente, olha para o artigo 6º da Constituição. Nós mudamos ele. Transporte é direito social, alimentação é direito social. Transporte, inclusive, foi iniciativa da Erundina, me lembro, né? Na época eu já tinha conseguido dar alimentação, então ela entrou. Moradia. Aí nós temos que nos concentrar nos direitos sociais. Esse é o grande avanço, né? É direito social. Ora, se dentro do capitalismo foi possível a social-democracia, os países nórdicos chegar num nível que a gente, às vezes, gostaria de estar lá, certo? De tanta coisa pública, os direitos praticamente públicos, direitos sociais. Então, ele é perfeitamente possível. Essa transição, a meu ver, o renda básica cabe perfeitamente. Pode ter um formato diferenciado, como o Bolsa Família coube. Certo? Um monte de políticas que a gente conseguiu fazer. O cooperativismo cresceu quando tinha o Ministério da Reforma Agrária, certo? Ali dividido. Né? A solução do Lula, uma mão para Deus, outra para o diabo, tudo bem. Mas era a maneira dele tentar ajudar os pequenos. Então, muita coisa foi feita. Aquelas iniciativas dos pequenos tratores, que nem as nossas indústrias tinham condição de produzir. Ou seja, nós temos que pensar nas novas tecnologias. Né? Isso que o Quacá colocou aí, eu até ia botar na minha fala, na segunda fala, complementarmente, é importante. As tecnologias novas, eu estou vivendo isso, aprendendo a lidar com elas, inclusive dentro das escolas, e a gente, ela tem que ser incorporada no povo. Assim como o celular está na mão do povo. Né? Imaginou o Jobs, lá a gente fosse achar, um burguês, a ciência vem, nós é que tem que tomar decisões políticas para incorporá-la. Então, os aplicativos, tá esse menino novo, esse Galo, esse Paulo Lima, logo ver um menino desse, a consciência política que tem, criando um novo movimento, né? Essa coisa dos entregadores antifascistas. Aliás, isso precisa, não é? O prefeito, as pessoas que estão aí, organizá-los, vê inclusive possibilidade de economia solidária com eles. Por que não ter por cooperativas, não é? Inclusive em âmbitos regionais ou nacionais, está aí o Consórcio Nordeste já nos ensinando. Por que a gente não pode fazer, com a ajuda do público ou do privado, estas cooperativas ajudando esse pessoal, esse novo time de sujeito social que a gente tem que aprender com eles, certo? Porque eles precisam, estão presentes na zona urbana. Na zona rural, nós sabemos, agricultura familiar, MST, essas coisas tudo, foi a minha vivência também, isso tudo que vocês estão dizendo soa como música para mim. Mas a zona urbana, você sabe que a tarefa difícil, tem que mexer nos direitos sociais. Tarifa zero, que a Erundina já pregava lá no mandato dela em São Paulo, hoje está realizado em Maricá. E muitos outros precisam. Nós aqui em Teresina temos que pregar, né? Ir contra essa coisa muito dura, muito fechada, defender perfeitamente o transporte coletivo gratuito. Nós temos, e a renda básica, a meu ver, cabe hoje. A gente não pode esperar para grandes mudanças. A transição, o reformismo permanente, progressista, é a verdadeira revolução moderna. Não dá para aquele esquema de derrubar o palácio. Não, isso aí acabou. Nós temos que... Por isso que eu digo que precisamos estudar mais grande para ser mais otimista, porque ele mostra a construção já disso. Esse Estado novo, ampliado, onde tudo que você está fazendo fora do núcleo duro do Estado é parte desse Estado. É a concepção de Estado que nós temos que ter. Essas construções que eu estou vendo aí no Maricá, ou a Unisol, outros que estão fazendo, que eu vi muito em vários lugares do Brasil na questão do direito humano à alimentação, né, da agricultura familiar, essa coisa toda bonita, ela pode perfeitamente se expandir mais. Nós não podemos pensar, porque isso nos acomoda. Se eu acreditar que precisa uma mudança macro para eu começar a construir a iniciativa, não tinha Maricá feito isso.
não tinha Diadema lá nos velhos tempos ter feito, Porto Alegre não tinha tido aquela experiência, o Lula não teria feito o que fez se não tivesse o acúmulo das iniciativas micro-regionais em vários lugares. Nós vamos fazer novas sínteses e ter a criatividade de novo. Hoje nós temos uma tecnologia nova, então nós precisamos ter essas reuniões. Pode ser feito consórcio. Por que não pode se fazer consórcio intermunicipais das prefeituras progressistas, independente do estado que está, para se ajudarem? Pode. Ajeita, vai lá botar e lutar para botar isso dentro da legislação. Por que o consórcio Nordeste não pode abrigar uma proposta como essa que o Léo também colocou? Você está entendendo? De valorizar as cooperativas, nas compras, por exemplo, via agricultura familiar, pelo Pinari. Isso é uma coisa que já está instituída. Então, nós precisamos botar esta musculatura nisso. Agora, aí tem que botar aplicativo, tem que fazer a tecnologia modificar a gestão dos mandatos, ser cada vez mais transparente. Não precisa ir à prefeitura, nem dar os dados, a dialogar com alguém de lá, precisa ter cada vez mais esse gabinete digital, essa coisa que já tem experiência do Tarso Genro muito boa, já lá naquela experiência dele, né, na última que ele teve. Então, eu acho que... E olha que não tinha as tecnologias de hoje, não tinha as redes sociais, não tinha essa febre, e não tinha esse choque que a gente apanhou nesta última eleição, claro, com fraude, não há dúvida, mas foi a falta do domínio dessa tecnologia, que há uns 10 anos atrás a gente brigava para ter seminário, dizia assim, rapaz, nós precisamos dominar essas tecnologias. Eu me lembro, pessoal, Nazareno está exagerando, tal, aquela coisa. Eu vi essa pisa que a gente sofreu, não é? Não adianta só buscar culpa de fraude, porque se a gente tivesse dominado a tecnologia, nós tínhamos provavelmente evitado a fraude e tínhamos ganho das eleições. Foi fraude de todo jeito, judicial, eu sei tudo isso. Mas nós não podemos usar isso como desculpa, porque nós negligenciamos no domínio. Então, tecnologia, inteligência artificial, minha gente, não é coisa para rico. Ela tem que estar no cotidiano, está entendendo? De todas as nossas gestões. E essas novas redes vieram para ficar, esses novos aplicativos. Então, eu sou empolgado com isso. Então, para mim, a renda básica emergencial é perfeitamente possível, focada no terço pobre e não em todo mundo, porque aí basta menos dinheiro e ajuda muito mais os que mais precisam. Fico aí torcendo para que haja musculatura e a gente consiga, com a pandemia, botar a nosso favor, fazer dessa desgraça, né, uma coisa boa para a gente viver melhor. Muito obrigado aí pela oportunidade e aprendi muito aí com vocês. Isso me empolga a voltar a participar, já que no virtual eu posso participar a qualquer lugar. Tá certo, muito obrigado. Mas assim, eu ainda vou... Eu não sei se vocês têm um tempo, eu queria fazer aqui uma... Eu queria terminar aqui a live com o termômetro aquecido, mas antes eu quero pedir a permissão de vocês para registrar aqui, não sei se talvez não dê mais tempo para responder, o Jackson Silva, ele fazia um questionamento, Léo, exatamente como era possível combinar o MEI com a questão das cooperativas e tal. O Edmilson Viana fala de uma experiência em Zé de Freitas, é uma cidade vizinha aqui, a Teresina, é o município que está criando o Fundo Municipal de Economia Solidária. Então, e registrar também que o secretário Herbert Buenos Aires está nos acompanhando aqui, agradecê-lo aí pelo acompanhamento. E hoje, parabenizar o Herbert, né, o Piauí Delivery, que é um aplicativo lançado pelo governo, hoje eu vi uma matéria, anunciou aí o lançamento da quitanda virtual, é a agricultura familiar que vai utilizar esse aplicativo para fornecer seus produtos. Então, é essa criatividade e essa iniciativa que precisa. Então, parabenizar aí o secretário Herbert, eu acompanhei a discussão dessa proposta. Mas, assim, é a rodada final aí, e eu queria inicialmente aqui mesmo ouvir o Léo. Nós estamos vivendo um momento, nós temos a pandemia e temos o pandemônio, nós estamos no meio de uma crise sanitária, de uma crise política, de uma crise da economia, e mesmo eu também sou otimista, eu queria fazer uma pergunta sobre o presidente. E tem eu quero usar aqui, Nazareno é professor, começar por ele, né? Ele foi o último a falar, começar pelo Léo. Na avaliação de vocês, o presidente tem aprontado muito, tem tido muitas crises envolvendo ele, né? Na opinião de vocês, aqui é a alternativa A, ele vai melhorar? Alternativa B, ele vai ser cassado, impeachmentado? A C, ele vai renunciar? Ele vai continuar aprontando?
até o final do mandato ou nenhuma das alternativas anteriores, né? Então, eu queria ouvir aqui o Léo sobre isso, depois o Quaquá, e depois o Nazareno, e depois o Quaquá. De forma rápida, e aproveitar e façam as considerações finais, viu? Aí 1 minuto, viu, Léo? Tá, não, na verdade, o presidente é a crise em si, né? Ele foi incapaz de cumprir seu papel constitucional, de liderar o país no momento que ele mais precisou. Então, para manter a democracia, para manter os direitos humanos e para retomar uma estratégia de desenvolvimento, esse governo precisa se encerrar. Esse não governo, né? Que foi incapaz, porque é só assim que a gente pode retomar uma estratégia de desenvolvimento para o país, e para isso é necessário uma ampla aliança de amplos setores sociais para defender os nossos direitos constitucionais. E eu queria agradecer muito de novo a oportunidade, chamar todo mundo aí a ajudar a gente na mobilização pela derrubada do veto número 13, para a economia solidária, para os trabalhadores da cultura, para as cooperativas entrarem na renda básica emergencial e lutar nas próximas eleições para a gente conseguir criar um sistema integrado de trabalho, economia solidária, com renda básica nos municípios pelo país. Boa noite a todos e todas. Ok, Léo, muito obrigado, né? Meu querido professor Nazareno, qual é a sua alternativa? Olha, eu aprendi muito no parlamento a me surpreender, às vezes, inclusive, com os conservadores. Ver coisas ser aprovadas por unanimidade no governo Lula, como foi o caso da Lausanne, em 2006. Eu fiquei besta em pleno, vamos dizer, início de campanha. Nós estávamos em campanha, até na primeira, né? 2006 era realmente a primeira renovação. Então, tinha tido o escândalo do mensalão, aquela coisa, vocês sabem, então, nós num clima pesado, e você conseguia aprovar aquilo. Então, eu acho que o enfraquecimento do presidente atualmente pode ajudar, olha o que eu estou aqui dizendo, isso é uma aventura intelectual, porque não está maduramente pensado, mas nós estamos entre os companheiros, vou compartilhar. A crise é oportunidade. O presidente fraco permite, com esse centrão lá, digamos, sendo o braço dele parlamentar, a aprovar uma renda emergencial, como nós estamos querendo, pelo menos prolongar, e quem sabe depois ser permanente, porque no cálculo político o centrão pode dizer, olha, impeachment vai ser difícil, passar aqui. Se não te caçarem lá no TSE, nós te levamos até 2022. E mesmo que tu não renova o mandato, tu tem a condição de sair melhor, porque se tu aprovar a renda emergencial e botar ela permanente até o final, tu sai da crise, tu sai da pandemia, por cima. Olha a experiência que o valor que teve o Bolsa Família que disse. Então, não sei se a cabeça dele... Só que como ele está acuado, ele está começando a ouvir. A meu ver, pode o Paulo Guedes dançar exatamente aí, e já tem o Braga doido para aparecer com aquela ideia de um novo pacto. Então, para mim, não seria surpresa. Eu acho que nós precisamos apostar sempre nas oportunidades. Tu está entendendo? Ou seja, se a gente acredita na renda emergencial, vamos aproveitar agora para aprovar, que o caba está fraco, aumenta a chance disso ser aprovado, e aí nós temos outra chance. Lutar, se o TSE caçar, tudo bem. Impeachment, eu sei que nós vamos sempre estar aí com esse discurso, como nós fizemos com Fernando Henrique e outros. Mas, se o Centrão cresce e começa a se fortalecer, é difícil o impeachment acontecer. Pode o filho dele ser preso, vai ser um jeito, tá entendendo? Mas ele vai escapando, sacrifica um, o povo fica com pena, esse povo dele, que eu digo, para não abandoná-lo, esses 25%, 30%. Então, nós temos que ser muito objetivos em aproveitar para, a meu ver, derrubar o Guedes agora, preste bem atenção, e botar-se alguém mais palatável lá, e ir empurrando isso, e aprovar parte das nossas políticas, que sustenta os pobres, a meu ver, fazer uma grande bancada de prefeito, aproveitando nisso, nós estaríamos fortalecendo para ganhar as eleições em 2022 por outro viés, você está entendendo? E concentrando força nos programas de governo, que nós estamos gastando muito tempo só em cima de Bolsonaro. Bolsonaro, e sabendo que nós não temos força sozinho, depende do judiciário, e não estamos construindo propostas, divulgar, por exemplo, essas políticas de Maricá. Está entendendo? Essas coisas boas que estão acontecendo hoje, que as pessoas precisam divulgar mais para esses nossos candidatos. Então, eu sou otimista. Acho que isso pode não acontecer, mas eu estou dizendo, feitamente possível, porque com muita coisa que eu vi
ser aprovada dentro do parlamento conservador, quando eu imaginava que não, digamos, que não conseguiria, né? E, no mais, agradecer aqui a oportunidade de conhecer aqui o Washington Quaquá, tinha ouvido falar, tudo dele, assim, acho que, não me lembro se nos encontramos por aí, às vezes nos encontros, pode não ter se gravado aí a fisionomia, ao Léo, tudo isso, né? Meu abraço solidário a vocês, essa luta, essa garra que vocês estão tendo aí, e a gente aqui vai já, com os cabelos brancos aqui já, vamos torcendo, né? Lembrando do Apolônio de Carvalho, que eu vi ali em 86, aquele cabo lá, no tempo da Maria Luísa Fontinelli, tinha ganho, aliás, a 85. Eu me lembro que eu fui no grande encontro para ser candidato a governador aqui do Piauí, em 86, e eu vi aquele Apolônio de Carvalho, com aquela idade dele, aquilo me empolga. Ainda hoje eu lembro, olha, então, enquanto eu tiver energia, eu tenho que estar sendo militante, nem que seja agora pelas redes sociais, porque o importante é a gente estar sempre lutando pela causa com as que estão ao nosso alcance. Então, eu torço para que essa experiência de Maricá aprofunde na região, que eu sei que ela tem influência, influencie as nossas candidaturas pelo Brasil afora, claro que são realidades diferenciadas, mas para empolgar, saber que em plena essa desgraça aí tem muita coisa boa acontecendo. Então, nós não podemos desistir, esperar a revolução. Não, não. A revolução é construída no dia a dia, cada dia, com cada esforço, né? Então, Deus abençoe aí vocês que estão aí nessa luta aí. Né? Ao Lima aí que está aqui nessa live dele aí, tá bombando aí, só veio falar live. Que bom, fico só aqui na torcida, aplaudindo. Um abração. Ok, muito obrigado. Reinventando, né, os gabinetes também. Eu tomei a decisão de não ser... Tomei duas decisões importantes nesse segundo mandato de deputado. A primeira foi de não ir mais para ser executivo. Eu precisava exercitar o parlamento para ajudar nesse debate, não é? Acho que o parlamento tem esse papel. A segunda foi de não ser líder de governo. O negócio de a gente ficar adulando deputado para votar as coisas de governo não é uma coisa muito boa. Eu prefiro estar trabalhando direto com o povo, ajudando a formar a opinião, não é? E ajuda a gente a fazer esses debates. E a outra é esse aprendizado, como disse o Quaquá, nessa questão do trabalho mais virtual, do trabalho remoto. Eu acho que nós apanhamos muito, inclusive por conta da falta de domínio dessas ferramentas da comunicação virtual, e acho que essa situação também nos levou a aprender também com ela. Bom, Quaquá, então, eu gostaria também de lhe ouvir sobre essa questão de qual é a sua opinião, qual das alternativas você acha que é que nós vamos rumar aí. Então, lhe ouvir, você que é um agente político importante, não é? Que foi, além de prefeito, foi o deputado federal mais votado, infelizmente não pôde assumir, não teve como assumir, foi impedido de assumir, mas ouvir aí qual das alternativas você acha nesse momento. Então, e aí aproveitar e fazer suas considerações finais. Pois é, Lima, queria te agradecer aí pelo convite e parabenizar por esse gabinete virtual, por essa iniciativa. Isso ajuda a politizar, ajuda a disseminar as ideias, é importante. E, mais uma vez, prova que essas tecnologias podem estar a serviço da organização popular, da transformação social, enfim, da mudança social. Aqui foi muito bom o debate, aprendi muito aqui com as ideias do Nazareno, nosso deputado, que reflete. A gente precisa aprofundar essa reflexão sobre a sociedade brasileira. E você tem uma experiência acumulada importante que precisa ser utilizada agora. O Léo também, que, enfim, tem um trabalho magnífico aí na organização dessa Rede Nacional de Economia Solidária. Sabes que nós aprovamos na Executiva Nacional, estou vice-presidente nacional do PT, nós aprovamos que é prioridade do partido a construção do Plano de Reconstrução Nacional. E nós encarregamos o Haddad de coordenar pela Fundação Perseu Abramo a construção do Plano Nacional. Na última reunião do Diretório Nacional, nós também aprovamos de fazer uma certa linkagem disso com as eleições municipais e com o Haddad e os deputados nossos, nossas lideranças, fazerem um intercâmbio virtual através dessas lives, etc., com os nossos candidatos a prefeitos, o Haddad nas cidades de 200 mil habitantes, diretamente com nossos candidatos e candidatas, e nossas lideranças nas cidades menores, as de 100 mil, as de 50 mil, etc. Então, a gente precisa fazer
primeiro, resgatar, nem tanto aí no Nordeste, onde a nossa presença é muito forte, mas, sobretudo, em lugares como na periferia das grandes cidades, onde o povo meio que esqueceu o nosso legado. Uma parte da população acreditou na mentira da corrupção, na mentira de que o PT era um partido de corruptos, etc. Essa mentira que é pregada todos os dias pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, através de trabalho direcionado, cientificamente direcionado, matematicamente direcionado. Então, essa mentira foi passada para o povo e nós precisamos resgatar nosso legado. Cada cidade nós precisamos resgatar, cada ônibus do caminho da escola, cada SAMU que nós implantamos, cada escola técnica federal que nós implantamos, cada campus de universidade, cada negro e pobre que a gente botou para dentro do sistema universitário brasileiro, enfim, todo o legado do lulismo, cada cisterna que nós construímos aí na área rural, etc, etc, etc. O Haddad precisa estar resgatando em cada cidade o nosso legado e, ao mesmo tempo, provocando a cidade a discutir o nosso projeto 2.2. Né? Nós temos uma vantagem em relação a 18. Haddad perdeu as eleições por 5%. Né? Numa situação em que Lula estava preso, a democracia brasileira não é uma democracia, ela nunca foi plena. Ela foi consolidando direitos sociais, políticas sociais importantes, mas a Constituição de 88, com todas as suas lacunas, mas é uma boa Constituição, ela não foi implementada, ela vinha sendo, quem mais implementou o espírito da Constituição de 88, do Estado de Bem-Estar Social, fomos nós, foi o Lula, né, e a Dilma no seu primeiro governo. Mas nós não temos uma democracia. Eu, por exemplo, sou deputado federal eleito, não tomei posse porque dei gratificação para servidor público. É um negócio louco. O Caetano, em Camaçari, na Bahia, também não, mesma situação minha, ganhou uma eleição, não pôde tomar posse, porque comprou, Léo, não sei se você sabe disso, porque comprou fardamento escolar, uniforme escolar, de cooperativas de costureiras. É a mesma situação minha. E a justiça inventou uma coisa chamada enriquecimento ilícito de terceiros. Ou seja, o gestor público, eu e Caetano, nós não botamos dinheiro no bolso, nós botamos dinheiro na mão da costureira, da cooperativa, ou então do servidor público. E o infeliz, o desgraçado do ministro Supremo, aquele vagabundo daquele ministro Supremo, ministro do Supremo, não, ministro do TSE, quando votou a minha cassação, disse: ele deu dinheiro para copeiro, para coveiro. Falava do copeiro e do coveiro como se não fosse ninguém. É o senhor de engenho que trata o escravo como mais uma peça da engrenagem do engenho. Né? Ele trata melhor o cachorro dele do que o povo. E aquele vagabundo daquele ministro do TSE, eu fui caçado porque chamo eles de vagabundos mesmo, eles tratam o coveiro e o copeiro, que eu dei gratificação para melhorar o salário dos nossos funcionários aqui de Maricá, tratam dessa forma e diz que eu enriqueci terceiros, enriqueci o coveiro e o copeiro. Por isso perdi um mandato eleito pelo povo do Rio de Janeiro. Fui o 14º deputado mais votado do Rio de Janeiro. Então, nós não temos democracia, nós temos que usar, e o Bolsonaro está atacando o que restou. O grande perigo do Bolsonaro é organizar a sociedade brasileira armada. O policial militar, o bombeiro, ele dialoga diretamente com a sociedade armada. Ele tenta organizar as milícias em todo o Estado para dar um golpe por baixo. Para dar um golpe por baixo. Um golpe da sociedade armada contra o conjunto da sociedade. É que a esquerda devia também armar o MST logo, já que é para armar, vai para a guerra. Né? Pelo menos ameaçar. Ontem eu estava falando com os meninos do MST aqui. Eu falei, então vamos armar o MST? Temos 350 mil militantes armados, eles querem isso? Nós não queremos. Nós queremos jogar o jogo democrático. Né? Nós queremos construir a transformação social pelas eleições, pela democracia, pela transformação democrática da sociedade brasileira. Mas se o jogo é esse o jogo que eles querem jogar, então vamos lá, né? Vamos jogar no campo deles. Então, para concluir, dizendo o seguinte, o Bolsonaro precisa ser freado, e se for necessário um impeachment, para frear esse processo de dissolução da democracia brasileira via a relação que ele tem com a sociedade armada, com o setor armado da sociedade, e nem tanto com os militares, com os generais. Nosso medo não é dos generais, é do que ele faz com o policial militar aí no Piauí, ou aqui no Rio de Janeiro, ou lá em Minas Gerais, em todo o Brasil. Ele dialoga direto com essa sociedade armada e tenta impor um regime totalitário com esses elementos da sociedade brasileira, com essa minoria da sociedade brasileira armada. Então, nós estamos frear o Bolsonaro e, por outro lado, nós estamos com o Haddad. Né? Eu dizia isso na eleição de 18. Tem um artigo meu na Folha de São Paulo e no Estadão dizendo o seguinte: nós temos que discutir um plano B. Não um plano B ao Lula, mas se Lula fosse impedido ou preso, falei isso antes dele ser preso, a gente teria que ter uma alternativa
para que o povo soubesse que prender o Lula ou inabilitar o Lula significava ter um outro candidato. E nós não fizemos isso a tempo. Eu tinha dito isso. Se fizesse isso naquela época, a gente teria eleito o Haddad. Agora não, agora nós já temos o plano B. A gente sabe que se o Lula for impedido, se novamente ele for violentado, e a tendência é que seja, nós temos uma candidatura alternativa. Então, em 22, tem eleição. Nós temos que, primeiro, fazer uma ampla frente democrática para garantir as eleições. E, a partir de 22, a gente tem que construir esse programa baseado na renda básica, na economia solidária, baseada num novo país que supere a dependência, que faça, como dizia o velho Florestan, a revolução democrática, a revolução, mesmo que seja a revolução dentro da ordem, mas que inclua o povo, que avance no caminho da construção do estado de bem-estar social, como disse o Nazareno. Então, acho que nós temos tudo para fazer isso. E acho que essa live tua, Lima, ela ajuda a criar, jogar água no moinho da consciência nacional, aí no Piauí, em todo o Brasil, de que a gente pode ganhar as eleições de 22 e construir um processo amplo de transformação social baseado numa nova economia. Então, agradeço a vocês, aí um grande abraço, uma boa noite para vocês. Bom, então eu que agradeço, Quaquá, mais uma vez, muito obrigado pelas suas contribuições, não é? Dizer que, passando isso tudo, eu vou ver se eu dou uma esticada até aí em Maricá, né? Agradecer também ao nosso querido Nazareno, não é? Pelas contribuições, sempre estudioso, dedicado e reflexivo, né? Sobre a realidade, sobre os rumos, sobre o futuro. Agradecer também ao nosso querido Léo, que está aí com a mão na massa, à frente aí das cooperativas que terão, e das cooperativas de crédito que terão um papel estratégico, né? Dizer que essa live ela tem esse sentido aí de fermentar esse debate no momento em que nós preparamos para as eleições municipais. Acho que as eleições municipais ou as gestões municipais, elas sempre secundarizaram essa questão da economia, sempre se atentaram muito para a infraestrutura e para a questão da política social. Acho que tem que também pensar numa estratégia de fortalecimento da economia local, né, que seja sustentável, que seja solidária. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui contribuindo aí com esse debate, né? Na próxima sexta-feira, às 17 horas, os nossos convidados serão... Nós teremos... O tema será agroecologia e agricultura familiar, uma porta de entrada ou um beco sem saída. E teremos aí o Movimento Sem Terra, a professora Valéria da Universidade, o nosso Francisco Ribeiro Filho, Chicão, tratando sobre essa temática. Então, eu convido a todos os internautas, todas as internautas, para continuar nos acompanhando através das nossas redes sociais. Quem entrou agora e não acompanhou a riqueza desse debate e desse momento, pode entrar lá no nosso canal do YouTube e em outros canais das redes sociais, e que lá está disponibilizado aqui a gravação aqui desse momento. Então, muito obrigado Nazareno, muito obrigado, Leonardo, muito obrigado ao Oscar Quaquá, e agradecer também a nossa equipe técnica e coordenada pela Cristiane Mello, que nos dá esse suporte. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e que todos possam aí, os nordestinos, principalmente, vivenciar aí o São João, não é? Então, hoje é festa de São João, vamos cada um fazer em casa. A minha companheira é pernambucana e ela preparou ali hoje um bolo chamado pé de moleque, que é massa de mandioca, né, com café, castanha e amendoim, viu? Então, daqui a pouco a gente vai experimentar. Então, um forte abraço, viu? Que Deus abençoe e boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. A gente às vezes se confunde na hora de limpar as compras ou encomendas. Lava a mão, pega na sacola, lava a mão, limpa a sacola, limpa a mesa, lava a mão. Calma. Aqui vai um passo a passo para você não se perder. Deixe um canto separado para sempre colocar suas compras e encomendas. Tudo que chegar em casa, vai para lá. Coloque as compras na área delimitada, retire as sacolas e descarte-as. Lave as mãos com água e sabão. Limpe as embalagens com água e sabão ou álcool 70% e seque bem.
Coloque os objetos limpos em uma outra área. Limpe a zona suja e, por último, as mãos. Pronto, tudo limpo e seguro.